Oi gente, tudo bem com vocês? Vim falar com vocês a respeito desse vestido aqui, que eu confesso pra vocês que foi assim bem complicado de fazer. O que acontece? É um vestido que ele foi feito de uma forma livremente. Então é um vestido que não é modelado e ele foi feito para encaixar no corpo e ficar no formato do corpo, porém sem modelagem. O que acontece? Eu tive que fazer vários ajustes, porque, além de tudo isso, a cliente que encomendou esse vestido é uma cliente que tem a cintura extremamente fina, o quadril largo e os seios num tamanho 44, porém em um manequim 38, 40 no máximo. Então, o que acontece? Dentre outros detalhes que tem nesse vestido, um deles é a funcionalidade. Porque uma coisa que acontece muito quando a gente vê uma peça e que a gente está vendo numa modelo que está ali parada, sem movimento, então a gente não consegue entender a funcionalidade dele. O que acontece? Se vocês forem observar, ele está bem maior, porque é para um tamanho de um seio que tem silicone, ó, eu até deixei os elásticos para mostrar para vocês exatamente o que eu fiz. É um seio 44, certo? Com silicone. Por que eu estou falando que tem silicone? Porque um seio com silicone, ele é totalmente diferente a estrutura dele de um seio que não tem silicone, certo? Então vale ressaltar esse pequeno detalhe. O que acontece? A gente vê na imagem ele exatamente dessa forma, porém é um tipo de trabalho que ele não vai ter nenhum tipo de segurança e sustentabilidade. Se é um seio que tem silicone, ele fica ali para você fotografar, até para você usar. Mas ele sempre vai ficar com esse incômodo de você ficar puxando para cima para segurar. Então, isso eu tô falando, gente, por teste mesmo que eu já fiz e sei que isso vai acontecer. Então, o que acontece? Eu já informei a cliente que eu vou mandar para ela um cordão onde ela possa prender daqui da frente até aqui atrás, porque isso vai ficar incomodando. Então, a gente consegue perceber na imagem de referência que a modelo, ela fica o tempo todo com o braço assim, como se fosse segurando para que ele não caia, para que ele não desça. E isso, quem é crocheteiro e faz esse tipo de trabalho sabe que isso é muito comum acontecer. Mas vou deixar exatamente como na imagem de referência, mas vou mandar esse cordão para sustentabilidade. Outro detalhe desse vestido. É uma cliente que tem um quadril bem largo, então ela tem um bumbum bem largo. Então, aqui, ó, se vocês forem observar, tá tudo bem folgadinho, que é pra caber nela, porém ela quer que fique exatamente como na imagem de referência, que é bem coladinho. Eu vou postar a imagem de referência aqui no history, pra vocês entenderem. Eu tive que fazer vários ajustes para que ele fique acinturado, né? Como vocês estão vendo aqui, ele tá acinturado, tá folgado, porque esse manequim aqui é o manequim 36. A parte das costas, eu vou mostrar pra vocês que tem uma marcação bem aqui, que eu ainda preciso tirar, tá? Ó, se vocês observarem daí, ele tem uma marcação aqui, ó, tá? Que é onde eu fiz a cirurgia, que eu falei em algum vídeo aí, eu falei que foi preciso fazer uma cirurgia. Eu tive que fazer um corte, né, para que eu pudesse, aqui também, ó, vocês estão percebendo, foram adaptações que eu fiz para que ele ficasse acinturado. Então é um vestido que não deu para eu trabalhar ele todo em circular, né, não consegui, então fiz esses ajustes. Então, no caso, se eu fosse fazer ele inteiro, se eu tivesse tempo, ele não teria, né, eu vou ter que tirar ainda aqui, ó, alguns detalhes, ó, que foi onde eu fiz a cirurgia, por isso que vocês estão vendo esse detalhe aqui meio em relevo, mas vai sair, tá bom? É porque ainda falta fazer todos esses ajustes. Então, as costas ficam desse jeito, aqui tem a nossa gola. Um detalhe dessa gola que eu quero falar pra vocês, e que é muito importante e vale ressaltar. Na imagem de referência, a gente consegue perceber que aqui na gola, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, só pra vocês acompanharem. Aqui na gola, ele não tem esse espaço que tem bem aqui. Ela já pega a gola e já é encaixada exatamente aqui. Só que quando a cliente for usar, essa gola vai ficar repuxando pra cá, e isso acontece. Quem tá acostumado a trabalhar com esse tipo de modelo sabe que isso acontece. Então eu fiz a alça, fiz umas carreiras aqui para que não aconteça esse repuxado se essa alça fosse costurada ou desse continuidade diretamente aqui na gola. Então eu fiz desse jeito para que haja uma funcionalidade e haja conforto, né, na hora do uso. Só para esclarecer para vocês. Outro detalhe. Como a cliente é de cintura muito fina, e eu fiquei com muito medo dele ficar folgado, igual vocês estão vendo aqui, ó, porque ele é um tamanho maior, certo? E ela quer coladinho no corpo. Então, por isso que eu fiz essa cirurgia, porque eu estava num local onde eu não tinha e não tenho mais tempo para desmanchar e refazer. Por isso eu fiz a cirurgia. Coloquei elástico daqui até aqui e até aqui. Porém, esse elástico, eu não fiz ele inteiro. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Já aconteceu muito quando eu não tinha muita prática de fazer o elástico inteiro. E aí acontece que ele fica repuxando para um lado ou para o outro. Que o elástico, acontece isso mesmo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Tanto aqui, desse lado, ó, os dois elásticos. Aqui tem um elástico que passa aqui na costa. Isso também por uma questão de sustentabilidade, que dê mais sustentabilidade para a cliente, caso ela não vá usar o cordão que eu vou mandar para ela colocar aqui. Então eu fiz o elástico, não fiz inteiro aqui, ó, nas costas, aqui na parte de baixo que vem, ele gira por aqui, vem até aqui esse elástico, tá? Então ele é cortado aqui e aqui. Porque se eu fizer ele inteiro, ele vai ficar repuxando para um lado e não vai ficar com um encaixe perfeito. Por isso que eu não fiz ainda a costura do elástico, que eu queria mostrar isso pra vocês. Então o elástico não pode pegar, por exemplo, daqui, vem, passa aqui inteiro.
Não dá. Pelo menos dentro da minha prática, eu não gosto, eu não consigo, porque eu já fiz trabalho assim e não dá certo. Porque ele acaba repuxando para um lado só. Ou ele vai repuxar só para cá, ou ele vai repuxar só para cá. Que o elástico praticamente tem vida própria quando a gente faz ele inteiro. Então eu sempre faço desse jeito. Fiz aqui, ó. Daqui até aqui, fiz o corte do elástico. Daqui até aqui também, para que haja essa sustentabilidade melhor, caso ela não queira usar com o cordão. Mas é muito importante que esse tipo de informação seja passada para cliente, como eu já passei para minha cliente, que não tem como ela usar esse vestido e ele ficar sem incomodar, no sentido de que ele vai ficar puxando, ele vai ficar descendo, ele vai ficar caindo, tá? Então, assim, fiz exatamente como a imagem de referência, porém com essas alterações para ajuste no corpo dela e para que haja funcionalidade sem que fique incomodando nesse sentido de ficar caindo. Então, eu vim mostrar para vocês. Foi um trabalho que foi bem complexo de se fazer, para mim. Outra coisa que eu fiz uma mudança. Ele é um vestido que ele vai descendo, ele tem esse bico aqui para lateral. Porém, quando a gente percebe na imagem de referência, todos esses triângulos, esses bicos que são trabalhados aqui, eles são do mesmo tamanho, porém, ficava muito apertado aqui. Então eu fiz, se vocês forem perceber, ele vai aumentando de tamanho, esse triângulo, para que haja o encaixe no corpo da cliente que tem um quadril bem largo. Se for um quadril que esteja no padrão, que eu digo padrão nacional de medidas, aí daria para fazer todos no tamanho, e aí ela ia ficar bem coladinho do jeito que vai ficar na cliente, tá? Então eu vim mostrar para vocês, falar um pouquinho dele. Outra coisa que eu vou fazer nesse vestido, eu vou forrar ele inteiro, que é o que eu vou fazer agora, por isso, justamente por isso eu vim mostrar para vocês. Por que eu vou forrar ele inteiro? Porque na minha pele, esse fio, que é o fio biju, eu acho que é biju, não sei como se pronuncia, que é da Tramo Tramo, já falando pra vocês, quem tá perguntando, ele incomoda na minha pele. Logo, se incomoda na minha pele, pode vir a incomodar na pele da cliente. Mesmo eu fazendo a mistura de 2 fios. Então aqui foi trabalhado com o fio da Bijux e da Cordonnet, da Círculo, certo? Então só esclarecendo pra vocês, mostrando um pouco mais em detalhes e falando dessas alterações, das complexidades que eu passei no meio da prática, né? Da produção desse vestido. Eu tive mais complexidade, na verdade, porque eu estava assim, em cima do tempo, eu estava fora de casa e eu não tinha realmente como desmanchar ele todinho e refazer, porque a minha vontade era essa. Então eu tive que partir para a cirurgia. Só explicando isso para vocês, porque isso não vai acontecer na prática de quem for reproduzir, quem for fazer, e aí dá para fazer reto mesmo, é porque eu estava fora de casa e sem meu manequim. Por isso que eu fiz essa cirurgia. Então esse detalhe aqui ele vai sair, que eu ainda vou fazer a limpeza aqui por dentro, e esse excesso de, ó, fiz uma cirurgia aqui, ó, inclusive, eu quero mostrar para vocês que a cirurgia, ó, ela não deixa nenhuma cicatriz, ó. Eu só preciso tirar esse excesso aqui, que foi onde eu cortei, ou fazer uma costura por dentro, que eu vou fazer o corte do excesso, mas não fica cicatriz nenhuma, olha aí, ó. Tá vendo? Então vim mostrar isso pra vocês. Espero que vocês gostem. É um projeto que eu realmente não fiz registro do processo, por todos os motivos. Primeiro, que eu estava fora de casa. Segundo, que é um vestido que realmente eu achei muito complexo de se fazer, porque é um vestido que não é modelado. Então eu tenho um pouco de complexidade, porque eu trabalho muito com medidas e modelagem. E nesse caso aqui, não foi dessa forma, certo? Mas vim falar um pouquinho dele pra vocês. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.